Olá, meu nome é Fernanda Branco, eu sou hepatologista e ultrassonografista. Sou coordenadora da pós-graduação em hepatologia do CETROS. E hoje eu estou aqui para dividir com vocês, na Semana da Hepatologia, um caso clínico que serve para a gente refletir. Um caso clínico muito comum no dia a dia, não só do hepatologista, mas de qualquer médico que faça especialidades clínicas. Então, é um senhor de 62 anos, técnico de enfermagem, e vem à consulta por alteração nos exames laboratoriais de rotina. Estava fazendo exames de check-up e alguns exames foram alterados. Assintomático, sem nenhuma patologia anterior, não usava medicação, nunca usou drogas ilícitas, transfusão sanguínea ou cirurgias também nunca tinha feito, e uma ingesta alcoólica que não era suficiente para a gente caracterizar um excesso, né? 1, 2 doses por semana, uma taça de vinho ou uma lata de cerveja por semana. No exame físico, o paciente não apresentava absolutamente nenhuma alteração. Lúcido, orientado, corado, ausculta cardíaca e pulmonar normal, pressão boa, no exame abdominal nenhuma megalia, um exame normal em um paciente assintomático. Então ele mostra os exames laboratoriais, que são os seguintes. Um hemograma sem nenhuma alteração importante, exceto uma plaqueta de 140 mil, normal de 150 a 300 mil células por microlitro. TGO AST de 58 para um normal de até 42, 1,5 alterado. E a LT, que é a TGP, 2 vezes o valor da normalidade, 86 para um normal de 40. Bilirrubinas, coagulação, todos normais. E trazia um anti-HCV positivo. Trazendo um anti-HCV positivo. Então, primeira coisa que nós temos que pensar, tem esse paciente realmente hepatite C? Pode a hepatite C justificar essas alterações de transaminases? Também tinha uma peculiaridade que era um anti-HBC total positivo. E aqui eu queria reforçar que é muito comum alguns médicos pensarem que o anti-HBC positivo total faz pensar que o paciente tem hepatite B. Um anti-HBC total positivo indica contato prévio com o vírus da hepatite B. Como esse doente tem um HBsAg negativo, então ele não tem um antígeno, não tem o vírus B. Então, o anti-HBC total positivo, ele alguma vez teve contato com o vírus. Este anti-HCV positivo é que nós temos então que pensar se eu posso já fechar um diagnóstico de hepatite C para esse doente com este marcador. Ou seja, necessariamente esse paciente tem o vírus da hepatite C. É importante nós lembrarmos que o anti-HCV positivo indica contato prévio com o vírus, assim como o anti-HBC da hepatite B. No entanto, o anti-HCV, nós não temos a divisão IgM e IgG, não existe. Então, um anti-HCV positivo me indica que uma vez esse paciente entrou em contato com hepatite C e que formou anticorpos. Bom, mas eu preciso lembrar que 90% das pessoas que entram em contato com o vírus da hepatite C, elas vão desenvolver as formas crônicas da doença e vão em algum momento necessitar tratamento. Apenas 10% dos pacientes que têm um anti-HCV positivo, eles conseguirão eliminar o vírus espontaneamente. Ou seja, vão apresentar as formas em que o organismo consegue eliminar o vírus sem a necessidade de tratamento. Isso é bem mais raro na nossa prática clínica. A outra pergunta que nós devemos fazer, então nós já sabemos que ele tem hepatite, ele tem um marcador de contato prévio com o vírus da hepatite C. E
essas alterações laboratoriais descritas poderiam ser encontradas em outras patologias além da hepatite C? Devemos nós solicitar outros exames para investigar outras doenças do fígado que não apenas o vírus C? É importante nós lembrarmos também que muito mais frequente no dia a dia são os doentes com formas crônicas de hepatopatia. É muito mais raro chegar ao consultório de qualquer um de nós um paciente com uma doença hepática aguda. Qualquer causa que leve à hepatopatia crônica pode cursar com alteração de ALT, que era a TGP, e a ST, que é a TGO. Qualquer doença do fígado. A maioria dos doentes é absolutamente assintomática e muitas vezes desconhecem a doença e ficam sabendo dessa alteração em exames de check-up, exames de rotina, e que só vão saber se o clínico pedir o anti-HCV, pedir marcadores de hepatite, e que muitas vezes isso não está ainda na rotina de muitos médicos. Muito bem, se nós sabemos que qualquer doença hepática crônica pode cursar com alteração de ALT e AST, se nós temos um paciente com anti-HCV positivo, que me indica contato prévio com vírus, nós ainda assim devemos buscar as outras causas de hepatopatia. E as outras causas mais frequentes de hepatopatia são a esteatohepatite não alcoólica, muitas vezes relacionado com a síndrome metabólica, que são pacientes obesos, hipertensos, com dislipidemia. As hepatites virais crônicas C, que nós estamos vendo, e a hepatite B. Ingesta excessiva de álcool, doenças autoimunes, hemocromatose, que é o acúmulo de ferro, doenças vasculares do fígado e medicamentos, que algumas vezes podem cursar com doença hepática crônica. Então, qualquer uma dessas patologias pode fazer com que o paciente apresente alteração de TGO e TGP. Neste caso que nós estamos apresentando hoje, foi feita a investigação de todas as outras causas de hepatopatia e todas elas foram negativas. O próximo passo, então, é confirmar se esse doente, sabendo que ele teve contato com a hepatite C, e lembrando que ele tem uma chance de 90% de ter cronificado este vírus, nós pedimos, então, um PCR, que veio positivo. PCR positivo com genótipo 1A, que é o subtipo da hepatite C, e uma carga viral de 1.200.000 unidades por ml. O PCR é o exame confirmatório da hepatite C. Ele detecta a carga, o RNA viral. Ele é um teste de biologia molecular. Então, nós, com esse teste, detectamos e podemos afirmar que o doente tem o antígeno, ele tem o vírus RNA da hepatite C no sangue. Ao mesmo tempo que nós pedimos o PCR, nós podemos quantificar essa carga viral, que nesse caso veio 1.200.000 unidades, e ainda saber o subtipo da hepatite C, que nesse caso é o genótipo 1A. Nós temos o genótipo de 1 até o 6. No Brasil, os mais comuns é o genótipo 1 e o genótipo 3. Lembrando da epidemiologia do vírus da hepatite C no Brasil, nós sabemos que hoje existem aproximadamente 700.000 pessoas infectadas com o vírus da hepatite C, uma prevalência de 0,7% da população. Há 3 anos atrás, essa prevalência era o dobro. Nós conseguimos já negativar uma quantidade grande de doentes com hepatite C. No entanto, por ser uma doença assintomática, nós precisamos fazer uma busca ativa desses doentes. Nós sabemos que esse vírus foi descoberto em 1989. Começou a ser testado nos bancos de sangue em 1993. Todas as pessoas que realizaram transfusões de sangue, cirurgias
ou qualquer contato com o sangue contaminado, que é a principal via de contaminação da hepatite C, essas pessoas correm o risco de ter se infectado com o vírus, pois ele não era conhecido, não se testava esse vírus. Então, transfusões de sangue passavam o vírus de pessoa para pessoa. Os grupos de risco, essa busca ativa nós podemos fazer imaginando que qualquer pessoa acima de 40 anos é um grupo que deve ser investigado para hepatite C. E um grupo específico que faz parte de grupos de risco para a contaminação prévia com a hepatite C, que são eles, principalmente sangue, transfusões e cirurgias antes dessa data, de 1993. Os profissionais da saúde, como é o caso desse nosso paciente que é técnico de enfermagem. É muito comum um acidente de punção em uma pessoa que trabalhou a vida inteira no ambiente hospitalar. Agulhas, tatuagem, piercing, uso de drogas endovenosas, drogas inaladas, escovas dentais, lâmina de barbear compartilhadas, procedimento médico e dentário, pacientes em hemodiálise são grupos de risco para infecção para hepatite C. Menos comumente relação sexual e a transmissão vertical. Pode passar o vírus, mas é bem menos comum que o contato direto com o sangue contaminado. O teste da hepatite C ele pode ser feito em laboratório, com testes de rotina, pedindo anti-HCV, ou algumas unidades de saúde ou em campanhas do governo se faz o teste rápido, que é como se faz o HGT, o hemoglicoteste. Uma gotinha de sangue em um local específico do teste, em que nós temos o controle e um outro tracinho que é do teste. Quando esses dois traços vêm positivos, então o paciente tem o vírus C. Esse é um teste rápido de muita utilidade quando a gente quer investigar a população nessas campanhas que se faz ao longo do Brasil. Muito bem, então nós temos um paciente com alteração de ALT e AST, no máximo 2 vezes o valor da normalidade, um anti-HCV e um PCR do vírus C positivo. Qual é o próximo exame a ser solicitado para esse doente? E quais os achados que eu posso esperar desse próximo exame? A ultrassonografia é um exame não invasivo, muito disponível e um exame barato e que pode nos dar muita informação a respeito da característica do fígado deste meu paciente. Alguns cenários poderiam ser encontrados no ultrassom. Nós temos que lembrar que a hepatite C é uma doença silenciosa. O paciente é assintomático e a alteração laboratorial pode ser muito discreta. No entanto, podem haver alterações desde os estágios iniciais de fibrose, com quase nada de fibrose nesse fígado, ou podemos encontrar já um quadro de hepatopatia crônica em forma de cirrose. Nós sabemos que a evolução da hepatite C é de um fígado normal, que começa com uma fibrose, grau 1, grau 2, na classificação de Metavir, e que isso nós vamos ver no post seguinte, ou uma evolução para cirrose e, em último estágio, a formação de hepatocarcinoma no fígado cirrótico. Então, este nosso paciente, que nós estamos apresentando o quadro clínico, este caso clínico, ele pode se encontrar em qualquer um desses estágios, desde as formas leves de fibrose até cirrose ou hepatocarcinoma, mesmo sendo assintomático e com alterações laboratoriais muito discretas. Nós podemos encontrar, por exemplo, um fígado com uma característica já de parênquima bastante heterogêneo, uma veia porta já alargada, os contornos irregulares, como que está aqui apresentado. As veias suprahepáticas mostrando um trajeto não linear, como é o normal, mas sim um trajeto mais irregular.
A veia porta dilatada, aqui tem uma veia porta que mede 15 milímetros e nós sabemos que no máximo deve ter 12 milímetros, o tronco da veia porta. Um baço de 18 centímetros, por exemplo, quando o normal é até 11, 12 centímetros. Então, esse pode ser um quadro que nós poderíamos encontrar no nosso paciente, no ultrassom. E se esses achados forem encontrados, então eu já posso afirmar que estamos diante de um paciente com hepatite C, com cirrose, com alterações ultrassonográficas de hipertensão portal, que é um metavir F4 ou da cirrose. Mas os achados do nosso paciente foram bem diferentes. Ele apresentava um fígado regular, homogêneo, o trajeto das veias hepáticas bem lineares, a veia porta media 11,8 milímetros normal, com fluxo hepatopetal, as veias suprahepáticas também com trajeto normal e um baço pequeno, de 11,5 centímetros. Então, este ultrassom, ele é um ultrassom normal. Se vocês quiserem ter uma visão, lembrando os aspectos do fígado no ultrassom, aqui embaixo desse vídeo vai ter um outro post demonstrando as características do ultrassom do fígado normal. Então, quando um exame poderia ser considerado normal? Quais critérios devem ser cumpridos? Tão ou mais importante que identificar o alterado é saber procurar e reconhecer todos os critérios de normalidade no nosso exame. Então, para isso, eu convido vocês a assistirem o vídeo aqui embaixo. E uma pergunta que eu deixo: ultrassonografia normal é igual a um fígado normal? Nós vamos seguir discutindo esse caso no próximo post para dar sequência ao caso clínico. Até lá!